Hello, students do quinto ano! Pegue o seu book agora e vamos começar as nossas atividades de hoje, hein? Roteiro de atividades. Praticar a pronúncia dos vocábulos, que é o que nós faremos agora nesta aula. E também responder as páginas, né? Começando da página 58 até a 61. Hoje eu irei revisar alguns conteúdos que já foram ditos na aula passada, né? Mas que muitos alunos ainda estão tendo dificuldades. Sempre eu peço para que vocês consultem as tabelas que tem no livro de vocês. E uma das tabelas é essa daqui, ó, que está na página 46, que fala sobre os personal pronouns, os pronomes pessoais. Né? Lembrando que um pronome, né, ele vai substituir o nome. Se eu não quero falar assim o nome de algum menino, tipo, por exemplo, Michael, então eu vou falar ele. Né? Então, o pronome você utiliza para estar substituindo o nome do sujeito, o nome de alguém. Assim você evita também repetições. Então, aí, vamos praticar a pronúncia dos pronomes, dos personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, essa tabelinha aí vocês têm que saber mesmo, tá? Tentem aprender esta tabela. Também iremos falar sobre o verbo to be, que significa ser ou estar. Porém, dependendo de cada frase, né, ele vai significar o ser ou o estar. Né? Então, vamos aqui relembrar. O que é o verbo to be? Né? É o am, o is e o are. Esse verbo to be acompanha o pronome. Olha só o exemplo que a teacher colocou aqui, ó. I am, que significa eu sou ou eu estou. Como saber então o significado, se é eu sou ou eu estou? Depende da frase. Olha o exemplo que a teacher colocou aqui, ó. I am a teacher. I am a teacher, que significa eu sou uma professora. I am in the classroom. I am in the classroom. Eu estou na sala de aula. Então, o I am da primeira frase significa eu sou e o I am da segunda significa eu estou. O I é o eu, que é o pronome, e o am é o verb to be. Am, is ou are. Então, toda atividade que estiver pedindo, complete com o verb to be, né, você vai utilizar o am, o is ou o are. Tá? Então, tem aqui uma tabelinha do verb to be junto com o pronome. Olha só como que fica. Esse aqui está na forma afirmativa. Essa tabela vocês também têm aí na página 47. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, tem o verbo to be que acompanha o pronome na forma afirmativa, affirmative form. Também, na página 47, nós temos a forma negativa, negative form. Na forma negativa, eu já havia falado na aula passada que você vai colocar o not, né, para que a frase se torne negativa. Olha só como que fica a pronúncia na forma negativa, utilizando o pronome I, no caso aí o primeiro, am, que é o verbo to be, e o not, para dizer que ela está no negativo. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Então, essa é a tabela negativa, tá? Todas essas tabelas são muito importantes para ajudá-los a entender as atividades. Essa tabela aqui, nós ainda não falamos sobre ela. É a forma interrogativa, ou seja, a forma em que você vai fazer uma pergunta, né? Então, você vai interrogar, você vai perguntar.
é a forma interrogativa, interrogative form. E ela se encontra na página 57. Olha só, para que uma frase se torne interrogativa, tem algumas alterações aí, olha. Observa. Se no afirmativo é I am, no interrogativo fica am I. E não esquecendo de colocar o ponto de interrogação no final. Então, houve uma troca. O verb to be ficou no começo e o pronome ficou em segundo lugar. Então, você vai trocar o verb to be com o pronome. Vamos fazer a leitura, então, dessa tabela. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Lembrando que o are you está se repetindo. Uma é singular e a outra é plural, dependendo da frase. Olha só. Vamos fixar então o conteúdo. You are teacher. Você é professor ou você é professora. Essa é uma frase afirmativa. Está afirmando, você é professora. Se eu quero transformar essa frase em interrogativa, olha só o que aconteceu. Até destaquei de azul e vermelho aí, ó. O are fica no começo e o you em segundo. Aí se lê da seguinte forma. Are you teacher? Are you teacher? Não esquecendo de colocar o ponto de interrogação. Agora esta frase se tornou interrogativa, interrogative. Então, you are teacher, afirmativa. Are you teacher? Interrogativa. Understand? Entenderam? Então, vamos lá. Aqui também tem a tabela da interrogative negative, ou seja, da forma negativa interrogativa. É uma pergunta, só que usando not. Ela é negativa. A gente permanece a mesma regra, troca o verb to be e o pronome, só que tem uma alteração, o uso do not. Olha só como ficou essa tabela na interrogativa negativa. Am I not? Observaram a estrutura? Somente na interrogativa ficou am I? Só trocou. Agora, essa, além de trocar, você vai colocar o not. Am I not? Are you not? Is he not? Is she not? Is it not? Are we not? Are you not? Are they not? Então, ela é uma frase interrogativa negativa. Tá? Interrogative negative. E essa tabela está na página 57. Tá? Então, sempre que for fazer alguma atividade, vai diretamente na tabela. Né? Consulte estas tabelas, elas irão ajudar bastante. Olha só um exemplo aqui. Eu coloquei uma frase na forma negativa e a outra na interrogativa negativa. Olha as alterações. Somente negativa fica She is not a nurse. She is not a nurse. Ela não é uma enfermeira. Olha só como eu coloco essa frase, que já é negativa, na interrogativa. Troca, olha lá, o is vem no começo, o she depois o not e o restante da frase. Aí fica assim, ó. Is she not a nurse? Is she not a nurse? Aqui eu separei as páginas de vocês que vão até a 61, um exemplo de cada uma, para vocês entenderem como que é para fazer. Na página 59, a número 2, está pedindo para passar as frases para a forma interrogativa negativa. Olha só, a frase está afirmativa. She is a dressmaker. Ela é uma costureira. Como eu passo ela para a interrogativa negativa? Olha, troca, coloco o is no começo, o she depois. Como ela tem que ser negativa, eu coloco o not e depois copio o restante da frase. Aí fica, is she not a dressmaker? Entendeu? Aí ela já ficou
na interrogativa negativa. Então, todas as frases aí você vai fazer o mesmo processo. Troca, coloca o not, copia o restante da frase e coloca o ponto de interrogação no final. Já na página 60, você tem que completar as frases. Todas as frases dessa atividade estão na forma negativa. Em todas, você usará a resposta I am not, tá? Que significa eu não sou. Todas são no negativo. Então, essa letra A aqui resume o restante, tá? Então, tá assim, ó. Are you a doctor? No. I am not a doctor. Então, o que está de vermelho é a resposta, né? Já tem o no, aí você vai colocar I am not e copia a profissão que está aí em cima. Então, em todas você vai colocar I am not e copia o restante da frase aí com o nome da profissão. Na linha de baixo, você vai colocar o I am, somente isso, em todas, combinado? Tá? Então, fica No, I am not a doctor. I am a nurse. Não, eu não sou um doutor, não sou um médico, eu sou uma enfermeira, tá? Então, sigam este modelo aí. E a última página, a página 61, passe as frases para a forma interrogativa negativa, o mesmo processo da outra que eu mostrei para vocês, tá? Então, coloquei a primeira para você seguir de exemplos. A frase está assim, ó. It is a truck. É um caminhão. Aí, se eu quero fazer uma pergunta, é um caminhão? Isto é um caminhão? Né? Isto não é um caminhão, na verdade, na forma negativa. Isto não é um caminhão? Então, fique assim, ó. Is it not a truck? Is it not a truck? Né? Então, você vai trocar, tá? O pronome e o verbo to be. No caso, aí ficou trocado o is, veio em primeiro lugar, e o it em segundo. Aí, coloca o not, copia o restante da frase, coloca o ponto de interrogação. Em todas, você vai fazer o mesmo processo. Troca, coloca o not, copia o restante da frase, ponto de interrogação. Então, é isso, galerinha. Boas atividades para vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a teacher, tá? Bye, bye. Até a nossa próxima aula.